Imagine carregar um peso invisível todos os dias. Algo que te puxa para trás, mas que você mal percebe. O estoicismo nos ensina que a verdadeira disciplina não vem de lutar contra o mundo, mas de dominar o que está dentro de nós. Hoje, vamos falar sobre os 11 fardos silenciosos que você provavelmente está carregando sem saber. E como, com um simples ajuste na sua mente, você pode liberá-los e caminhar com mais leveza e foco. Se você busca o controle sobre sua vida, esse é o primeiro passo. Você já parou para pensar em quanto tempo a gente perde tentando se explicar para quem nos machucou? Eu já caí nessa armadilha algumas vezes. Ficava preso naquela vontade de confrontar, de pedir que a outra pessoa entendesse como me senti. Mas sabe o que eu descobri? Isso não muda nada. Quem causou dor já fez a escolha deles. E tentar justificar ou encontrar sentido só desgasta ainda mais a gente. A vida me ensinou uma lição importante. Nem todo mundo merece uma explicação detalhada. Às vezes o silêncio fala muito mais. Não é sobre ignorar ou guardar rancor, mas sim proteger a nossa paz. Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Toda vez que tenta se justificar ou busca aprovação, é como se adicionasse mais peso. Por quê? Para quê? E se aquela pessoa, um dia, vier pedir desculpas ou ajuda, sabe o que você pode dizer? Um simples não. Sem drama, sem confronto, só clareza. Dizer não é muitas vezes um ato de amor próprio. E olha, eu sei que não é fácil. A gente sempre tem aquela voz interna perguntando: será que eu fui justo? Será que estou exagerando? Mas aí entra a parte mais libertadora. Deixar o tempo fazer o seu papel. Marcos Aurélio, um dos maiores pensadores do estoicismo, dizia que a melhor vingança é não se tornar como aqueles que nos prejudicaram. Essa frase me faz refletir sempre. Será que vale a pena me rebaixar ao nível de quem me feriu? Ou seria mais sábio investir na minha paz interior, no meu crescimento, no meu caráter? E você? Já se pegou gastando energia com quem nem deveria estar na sua vida? Como foi lidar com isso? Eu aprendi que, ao nos afastarmos de quem não nos valoriza, estamos criando espaço para o que realmente importa. Esse é um ato de coragem, e coragem é algo que só cresce quando a gente a exercita. Então, fica aqui minha provocação. Da próxima vez que sentir a tentação de explicar suas dores a quem não as respeita, pare por um instante. Pergunte a si mesmo: será que essa pessoa realmente precisa entender? Ou será que sou eu quem precisa seguir em frente? Quantas vezes você já se pegou perseguindo uma meta só porque um dia achou que ela era importante? Às vezes a gente fica tão obcecado com o cumprir o plano que esquece de se perguntar: será que esse plano ainda faz sentido para mim? Eu sei que abandonar uma meta pode parecer um fracasso, mas deixa eu te contar uma coisa. Desistir daquilo que não ressoa mais com quem você é pode ser uma das decisões mais sábias da sua vida. Sabe por quê? Porque é libertador. Imagine que você está subindo uma montanha. No início, a paisagem é linda, o desafio é emocionante, mas lá pelo meio do caminho, você percebe que essa trilha não leva aonde você queria. E aí? Continua só porque já investiu tempo e energia? Ou muda o rumo, mesmo que isso signifique voltar alguns passos? Abandonar uma meta desnecessária não é fracassar, é recalibrar. Mas, e aqui está o segredo, faça isso em silêncio. Não precisa anunciar ao mundo que você mudou de ideia ou que desistiu de algo. Mantenha a discrição. Essa é a sua jornada, e não há necessidade de validá-la para ninguém. Lembre-se do que Sêneca disse: não é que tenhamos tão pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O problema não está no tempo que temos, mas em como o usamos. Se você continuar gastando sua energia com o que não importa, como vai sobrar espaço para o que realmente faz sentido? E vou te perguntar: quais metas hoje ainda fazem sentido para você? E quais estão só ocupando espaço,
drenando seu tempo, seu foco e sua paz. É importante se perguntar isso de vez em quando. Então, se você perceber que uma meta não é mais para você, não se culpe. Ajuste a direção, revise o propósito. Afinal, não é o destino que define quem somos, mas sim as escolhas que fazemos ao longo do caminho. Quantas vezes você já viu alguém compartilhar nas redes sociais cada detalhe de um término, de um desentendimento ou de um momento difícil? Parece que virou quase uma necessidade pública mostrar o que está acontecendo. Mas será que isso realmente ajuda? Deixa eu te contar. Compartilhar demais sobre os desafios da sua vida, especialmente términos ou conflitos pessoais, pode acabar complicando ainda mais as coisas. Quando você expõe esses detalhes, o que deveria ser um momento de reflexão e cura vira palco para julgamentos e fofocas. E vamos combinar, ninguém precisa disso. Pensa comigo. Cada vez que você fala sobre o que deu errado, está reabrindo a ferida. Isso não é justiça ou alívio, é prolongar a dor. Em vez de buscar respostas ou validação nos outros, que tal olhar para dentro? Muitas vezes, o que realmente precisamos é de silêncio para processar, entender e seguir em frente. E sabe o que é mais interessante? O silêncio é poderoso. Ele protege sua privacidade, preserva a dignidade das pessoas envolvidas e ainda ajuda você a encontrar clareza. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Reconheça isso e encontrará força." Essa frase me faz lembrar que as respostas que buscamos não estão lá fora, mas aqui dentro. E agora vou te fazer uma pergunta. Será que você está buscando cura ou só tentando que alguém valide sua dor? Não precisa responder para mim, mas reflita sobre isso. Então, da próxima vez que sentir vontade de compartilhar algo muito íntimo, respire fundo e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso dizer isso agora? O silêncio não é fraqueza, é autocuidado. Quem nunca explodiu de raiva, soltou palavras que gostaria de engolir de volta, e depois ficou se perguntando: por que eu fiz isso? É como se, no calor do momento, a raiva assumisse o volante e a gente perdesse totalmente o controle. Mas será que gritar resolve alguma coisa? A verdade é que quando levantamos a voz, o que comunicamos não é força, mas falta de controle. É como tentar apagar fogo jogando gasolina. E no final, o que sobra? Só mais cinzas. Então, e se a gente mudasse de estratégia? Imagine isso. Você está no meio de um conflito. As emoções estão à flor da pele. E todo mundo espera que você exploda. Mas em vez disso, você escolhe o silêncio. Não um silêncio de submissão, mas um silêncio de sabedoria. De repente você percebe que não precisa gritar para ser ouvido. É uma sensação libertadora. Heráclito dizia: manter a calma é a maior virtude. E ele estava certo. No meio do caos, sua calma é como uma âncora que mantém você firme, enquanto os outros se perdem na tempestade. É um superpoder que ninguém pode tirar de você. Então, da próxima vez que a raiva bater à sua porta, faça um experimento. Respire fundo, segure as palavras e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero comunicar aqui? Muitas vezes, o que precisamos dizer não exige gritos, mas sim uma conversa honesta. Talvez até um simples: vamos falar sobre isso quando estivermos mais calmos. E agora eu te pergunto: quando foi a última vez que você usou a calma como sua maior arma? Reflita sobre isso enquanto seguimos para o próximo ponto. Vamos lá? Sabe aquela situação em que alguém começa a falar mal de outra pessoa na sua frente? E aí você sente aquela vontade de entrar na conversa, compartilhar sua própria opinião, ou até se juntar ao coro? Afinal, é tentador, né? Mas, e se eu te dissesse que espalhar opiniões negativas sobre os outros, na verdade, pode prejudicar mais a você do que aquela pessoa? O que acontece quando a gente participa dessas fofocas
é que, no fundo, estamos apenas reforçando uma visão negativa e limitada das pessoas. E o pior, estamos dando espaço para que o julgamento se torne a nossa realidade. Vamos ser honestos. É fácil falar mal dos outros. É quase uma válvula de escape para nossas próprias frustrações. Mas lá no fundo, será que isso realmente nos faz sentir melhor? Ou só traz mais peso para a nossa consciência? Aqui está o truque. Quando você escolhe não espalhar fofocas ou opiniões negativas, está tomando uma posição. Está dizendo, eu sou alguém que escolhe a empatia ao invés do julgamento. Isso não significa que você precisa ser amigo de todo mundo, mas é sobre ser alguém que é confiável, respeitoso e, principalmente, honesto consigo mesmo. Como diz o filósofo Sêneca, não devemos ser apressados em julgar, porque a vida de cada um é cheia de aspectos que não conseguimos ver à primeira vista. O que isso nos ensina? Que ninguém é perfeito. E quando paramos de criticar os outros, começamos a ver as pessoas em toda a sua complexidade com suas dores, inseguranças e batalhas. Eu sei, pode ser difícil resistir à tentação de cair na fofoca. Mas pense, quando você se encontra em uma conversa onde os outros estão falando mal de alguém, você tem o poder de mudar a narrativa. Você pode escolher uma resposta mais empática. Isso não só vai fortalecer a sua integridade, mas também vai construir pontes, e não muros, com as pessoas ao seu redor. Então, da próxima vez que alguém começar a falar mal de outra pessoa na sua frente, pergunte-se: eu quero ser parte disso? Talvez, ao invés de dar uma opinião negativa, você possa fazer uma pausa e refletir. Será que eu realmente conheço toda a história? Isso não só vai te ajudar a manter a paz interior, mas também vai te fazer se sentir mais leve. Quem aqui nunca perdeu 1 hora, 2 horas, até mais rolando o feed do Instagram ou o Twitter? Ou até se pegou fazendo aquela comparação inconsciente, olhando a vida dos outros e achando que está faltando algo na sua? A verdade é que as redes sociais têm esse poder quase hipnótico. Elas são uma janela para a vida de todo mundo. Mas muitas vezes, o que vemos não é a realidade. E é aí que começa o problema. O que me refiro aqui não é só o tempo perdido nas redes, mas o impacto disso na nossa mente. As redes sociais têm esse jeito sutil de nos fazer sentir que estamos ficando para trás. Você começa a ver fotos de viagens incríveis, realizações profissionais, pessoas aparentemente perfeitas, e no meio disso tudo você começa a se perguntar: onde está a minha conquista? Por que minha vida não parece tão empolgante assim? Mas aqui vai uma reflexão. As redes sociais são um reflexo, não a realidade. O que você vê por lá é uma versão filtrada da vida das pessoas, cheia de momentos de destaque, mas sem os bastidores. Sabe aquela viagem maravilhosa? Ela provavelmente veio com noites de planejamento, imprevistos e desafios. E aquele trabalho incrível que alguém mostrou pode ter exigido semanas de esforço e frustração antes de se tornar um sucesso. O segredo para não cair nessa armadilha é usar as redes sociais com propósito. Você não precisa se desconectar de tudo, mas que tal reservar um tempo específico do seu dia para estar online? Pode ser durante o café da manhã ou depois de um dia de trabalho. E ao fazer isso, pergunte-se: isso está me ajudando a crescer ou está só me distraindo? Essa mudança de mentalidade vai te ajudar a focar no que realmente importa, sua jornada. Porque no final das contas, o único comparativo válido que você pode fazer é entre quem você era ontem e quem você é hoje. As redes sociais podem ser uma ótima ferramenta para conectar pessoas e até inspirar, mas nunca devem ser um padrão para medir sua própria vida. Então, da próxima vez que pegar o celular e pensar em dar aquela olhada, lembre-se disso. Use as redes sociais com consciência. Escolha o que consumir e, acima de tudo, foque no seu próprio caminho. Isso vai ajudar a evitar a tentação da comparação e trazer muito mais paz interior para o seu dia. Você já se pegou fazendo algo só para agradar alguém? Seja uma amizade, um colega de trabalho ou até um familiar.
Às vezes parece que a gente se perde em tentar atender expectativas externas, não é? Se a gente parar para pensar, muitas vezes acabamos colocando os desejos e as necessidades dos outros à frente das nossas próprias. E sabe o que isso gera? Um sentimento de desconexão com quem realmente somos. A verdade é que tentar agradar todo mundo é um jogo impossível de vencer. Cada pessoa tem uma expectativa diferente de quem você deve ser, e quando você se ajusta a essas expectativas, acaba se afastando de si mesmo. Pode até parecer que está fazendo o que é certo, mas no fundo, você começa a sentir que está se apagando para que os outros brilhem. Agora pense um pouco. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante para a sua vida e não se importou com o que os outros pensariam? Não estou dizendo para ser egoísta ou insensível com os outros, mas sim para parar de fazer escolhas que não são genuínas, só para agradar. Viver a vida de acordo com as expectativas dos outros não só vai te deixar exausto, mas vai te afastar daquilo que você realmente deseja alcançar. É claro que, em alguns momentos, precisamos considerar os sentimentos dos outros, mas a grande diferença é que, quando você está alinhado com seus próprios valores, a necessidade de agradar os outros diminui. E sabe o que acontece quando você começa a viver para você mesmo, sem as amarras das expectativas alheias? Você começa a se sentir mais autêntico, mais leve e mais realizado. Lembre-se, a sua jornada é única. Não deixe que as opiniões dos outros definam o seu caminho. Ao focar em ser fiel a quem você vai atrair as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que te respeitam pelo que você realmente é, não pelo que você tenta ser para agradá-las. E isso, sem dúvida, vai te trazer uma sensação de paz e realização que nada mais pode oferecer. Quem aqui já ficou preso na busca pela perfeição? Eu sei que isso soa como uma boa intenção, mas deixa eu te contar. A busca pelo perfeito muitas vezes acaba sendo uma armadilha. Já reparou como, na tentativa de fazer tudo perfeito, a gente acaba se sentindo sobrecarregado, frustrado e até paralisado? Parece que nunca é o suficiente. Sempre há algo a mais para corrigir, melhorar, ajustar. E no final, o que a gente realmente perde é o prazer do processo. O perfeccionismo pode ser um inimigo disfarçado de amigo. A gente acha que está buscando excelência, quando na verdade está criando padrões impossíveis que não nos permitem errar. E errar, vou te contar, é uma das melhores formas de aprender e crescer. Quando a gente se permite falhar, a jornada se torna mais rica, mais autêntica e até mais interessante. Agora, eu te pergunto, quando foi a última vez que você foi gentil consigo mesmo? Quando aceitou que sim, você pode não ser perfeito, mas fez o melhor que pôde? O segredo aqui não é buscar a perfeição, mas a excelência, que é algo muito mais alcançável e saudável. Excelência não significa nunca errar, significa dar o seu melhor e estar disposto a melhorar a cada dia, sem se martirizar por cada erro cometido. Perfeccionismo só cria pressão, estresse e uma constante sensação de insatisfação. Mas quando você se permite ser imperfeito, quando aceita que a vida não precisa ser uma obra-prima, tudo muda. A leveza aparece. Você se sente mais confortável em sua própria pele, porque entendeu que o valor não está em ser perfeito, mas em ser autêntico. Eu sei que pode ser difícil se libertar dessa ideia de que tudo tem que ser impecável, mas quero te convidar a tentar. E se ao invés de buscar a perfeição, você focasse em ser o melhor que você pode ser, com as suas imperfeições? Isso é o que vai te trazer crescimento e, mais importante, felicidade genuína. Agora, vamos falar de algo que, com certeza, todos nós já passamos. O apego a expectativas irreais. Quem nunca idealizou uma coisa, criou uma expectativa tão alta sobre ela, e no fim, se viu frustrado porque as coisas não saíram como o planejado?
Acontece com todo mundo, não importa a idade ou o estágio da vida. Mas sabe o que eu aprendi? Que a vida não é uma linha reta e que querer controlar o impossível só nos leva à decepção. Essas expectativas irreais são como um peso que colocamos nos ombros. A gente fica buscando uma perfeição que, no fundo, sabemos que não vai acontecer, mas ainda assim se apega àquela ideia, àquela visão idealizada de como as coisas deveriam ser. Eu sei, é tentador imaginar que tudo vai ser perfeito no final, que tudo vai dar certo se seguirmos o caminho certo. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que a vida nos oferece são surpresas, mudanças e até quedas inesperadas. Eu quero te fazer uma pergunta agora. E se, ao invés de ficar esperando que tudo aconteça do jeito que você planejou, você se permitisse ser surpreendido pelas possibilidades reais que a vida tem a oferecer? E se, ao invés de lutar contra a corrente, você simplesmente fluísse com ela, aceitando os altos e baixos que surgem no caminho? Aqui está o truque. Não se prenda ao que deveria acontecer, porque a vida tem o seu próprio ritmo. É claro que é importante ter sonhos, metas e desejos, mas não deixe que essas expectativas idealizadas moldem toda a sua experiência de vida. Quando você se desapega do controle absoluto sobre o futuro, começa a viver de forma mais leve, mais aberta. E é aí que as coisas boas realmente acontecem, de formas que você nunca imaginaria. Às vezes, a verdadeira beleza está nas falhas, nos desajustes, na imperfeição das coisas. Porque são esses momentos que nos ensinam, que nos fazem crescer e que tornam nossa história única. Então, na próxima vez que você perceber que está se apegando a uma expectativa que não pode controlar, respire fundo. Liberte-se. Abra-se para o que vem, porque o inesperado, muitas vezes, é o que traz os maiores aprendizados. Agora, vamos falar sobre um hábito que, mesmo sendo comum, pode realmente nos minar: a fofoca. Eu sei, às vezes parece inofensivo comentar sobre a vida dos outros, principalmente quando estamos rodeados de pessoas que fazem o mesmo. Mas pare e pense um momento. O que acontece quando você entra nessa conversa? Como você se sente depois? Será que isso realmente contribui para o seu bem-estar, ou ao contrário, te deixa com um peso extra? Fofocar pode até parecer uma forma de se conectar com os outros, mas na verdade, ela só alimenta a negatividade e espalha um tipo de energia que, no final das contas, não nos leva a lugar nenhum. É fácil entrar nessa armadilha, principalmente quando estamos irritados ou magoados com alguém. A tentação de comentar, de colocar o nosso ponto de vista sobre a vida alheia, pode ser grande. Mas aqui vai uma reflexão. O que estamos realmente ganhando com isso? Nos aproximando das pessoas, ou apenas reforçando uma rede de desconfiança e julgamento? É como se as palavras que saem da nossa boca tivessem o poder de construir ou destruir. Elas podem plantar sementes de negatividade ou, ao contrário, florescer em algo positivo. Eu sei que é tentador, mas pense antes de falar. Qual a verdadeira motivação por trás de um comentário? Será que é a empatia ou a raiva disfarçada de opinião? Quando nos envolvemos em fofocas, acabamos atraindo mais negatividade para as nossas vidas. Por outro lado, quando escolhemos falar com respeito, empatia e compreensão, conseguimos criar um ambiente mais saudável, onde a confiança pode florescer. E eu sei que é difícil. Às vezes queremos apenas desabafar, compartilhar algo que está nos incomodando, mas pense em como esse tipo de conversa impacta o outro. Em vez de espalhar julgamentos, que tal simplesmente ouvir mais? Propor uma conversa mais profunda? Talvez até mesmo focar nas coisas boas que as pessoas ao seu redor têm a oferecer. A fofoca não nos torna mais próximos. Ela só nos afasta, alimentando inseguranças e mágoas desnecessárias. Você já percebeu como, quando falamos bem das pessoas, as relações ficam mais leves? Como isso cria um espaço onde as pessoas se sentem mais confiantes, respeitadas e, consequentemente, mais dispostas a colaborar de maneira positiva?
Imagine o impacto disso no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades e até mesmo nos seus relacionamentos familiares. Você pode ser um exemplo de respeito, deixando para trás as fofocas e criando um círculo de confiança ao seu redor. Por isso, da próxima vez que alguém vier com aquela história, aquele rumor ou aquele julgamento sobre outra pessoa, seja aquele que escolhe a paz, a compreensão e a empatia. Lembre-se, as palavras têm poder. Então, use-as para construir, não para destruir. Você já percebeu como às vezes ficamos obcecados tentando controlar tudo ao nosso redor? Acordamos com a sensação de que, se conseguirmos organizar o mundo da maneira que achamos certo, tudo vai ficar bem. A verdade, porém, é que muitas vezes estamos lutando contra o que não podemos mudar. E adivinhe, isso só nos desgasta. O estoicismo ensina exatamente isso. Que precisamos focar no que está ao nosso alcance e aprender a aceitar o que está fora do nosso controle. Mas como isso funciona na prática? Como podemos, no dia a dia, lidar com essa realidade sem perder a cabeça ou nos sentirmos impotentes? Vou te dar um exemplo bem simples. Você já passou por um dia em que tudo parecia dar errado? Aquele tipo de dia em que o trânsito estava uma loucura, o trabalho estava uma pressão e até o café da manhã não saiu como esperado? Já aconteceu de você começar a se desesperar, achando que tudo estava contra você? Pois é, eu também já passei por isso. E a sensação de frustração pode ser tão forte que nos sentimos como se estivéssemos perdendo o controle de tudo. Mas e sabe de uma coisa? Se você parar por um momento e refletir, vai perceber que há muitas coisas ali fora do seu controle. O trânsito, o humor das pessoas, as situações inesperadas. Tudo isso acontece independente da sua vontade. Agora, a grande questão é: como reagimos a essas situações? Podemos gastar toda a nossa energia tentando mudar o que é impossível, ou, simplesmente, aceitar e focar no que realmente podemos controlar, que é a nossa atitude diante disso. E esse é o segredo que muitos de nós esquecemos. Temos o controle sobre como lidamos com as adversidades, sobre como reagimos às frustrações, sobre como escolhemos seguir em frente. Pode ser que o trânsito não melhore, mas você pode decidir como lidar com ele. Pode ser que um projeto no trabalho não saia exatamente como você imaginou, mas você pode escolher aprender com ele e fazer melhor da próxima vez. Eu sei, às vezes é difícil. Quando as coisas não acontecem como planejado, a tendência é querer lutar contra tudo e todos, se perder em preocupações e querer que o mundo se ajuste às nossas expectativas. Mas ao fazer isso, acabamos criando mais sofrimento para nós mesmos. Quando aceitamos o que não podemos controlar, ganhamos em paz de espírito, em serenidade. E isso por si só já é uma vitória. Agora me diz, você já experimentou essa sensação de desapego, de simplesmente deixar ir o que está fora do seu alcance? Acredite, quando você começa a aplicar isso na sua vida, a sensação de alívio é indescritível. E ao fazer isso, vai perceber que a paz começa a entrar no seu coração, mesmo em momentos de caos. Então, da próxima vez que se deparar com uma situação fora do seu controle, lembre-se, você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar a sua forma de reagir a ele. Já parou para pensar que muitas vezes somos nós mesmos que escrevemos as histórias das nossas vidas? Pode até parecer óbvio, mas não é sempre que temos essa percepção. Quantas vezes você já deixou que outras pessoas ou a sociedade escrevessem capítulos importantes da sua história? Seja por meio de expectativas, julgamentos ou comparações, acabamos deixando que o mundo defina o rumo que tomamos. Mas aqui está o ponto. A sua narrativa é única. E a beleza disso está no fato de que você tem a caneta na mão. Você tem o poder de escolher como vai contar a sua história, o que vai incluir, o que vai deixar de fora e, principalmente, como vai dar significado aos eventos que acontecem na sua vida. E essa é a chave para transformar não apenas a sua percepção de si mesmo,
mas o impacto que você pode ter no mundo ao seu redor. Agora pense comigo. Quantas vezes você se pegou se comparando com alguém? Seja nas redes sociais, na vida pessoal ou até mesmo no trabalho. O que a sociedade espera de você? O que os outros dizem sobre o que é sucesso ou felicidade? E mais importante ainda, você já se questionou se essas expectativas realmente fazem sentido para você? Às vezes ficamos tão presos à narrativa imposta de fora que esquecemos que podemos reescrever nossa história do nosso jeito. Vou dar um exemplo para ilustrar. Você já ouviu aquela frase: "Não se trata do que acontece com você, mas de como você reage a isso"? Essa ideia é poderosa, porque ela nos lembra que somos os autores da nossa jornada. Se algo ruim acontece, você tem a escolha de ver isso como um obstáculo ou como uma lição. Pode ser difícil, claro, mas a maneira como você interpreta e reage a esses eventos vai moldar a história que você conta a si mesmo. Focar na própria narrativa também é sobre aprender a se dar permissão para errar. E mais, aprender com os erros. Porque a história da sua vida não precisa ser perfeita. Ela precisa ser autêntica. Não há necessidade de seguir um roteiro pré-definido, e sim escrever um roteiro que seja fiel ao que você acredita, ao que você sente e ao que você deseja conquistar. Você não precisa viver de acordo com as expectativas dos outros. Quando você começa a viver de acordo com sua própria narrativa, a vida ganha um novo sentido, um novo propósito. Então, o que você tem feito para reescrever a sua história? Está permitindo que a sua vida seja dirigida por forças externas, ou está tomando as rédeas e escolhendo com clareza o caminho que quer seguir? Lembre-se, você é o protagonista da sua própria jornada. Está na hora de assumir esse papel e construir uma história que seja verdadeiramente sua.